Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Vozes do Cotidiano, conversas relevantes com Nelma Camelo. Eu vou iniciar minha audiodescrição. Sou Nelma Camelo, cabelos curtos na cor castanha, olhos verdes, faço uso de um óculos na cor cinza, pele clara, estou usando uma camisa gola polo na cor lilás, calça branca e tênis. E hoje o nosso tema, Mulheres na Arte, Desafios e Conquista em um Cenário Patriarcal. E neste podcast vamos explorar a participação das mulheres nos espaços culturais e artísticos, abordando os desafios que enfrentam em um cenário dominado por normas patriarcais. Vamos investigar como a arte, enquanto expressão livre, é impactada por questões de gênero e como as mulheres estão moldando e redefinindo esses espaços. Prepare-se para uma conversa inspiradora e provocativa sobre a interseção entre a arte e a igualdade de gênero. E para falar desse tema, que ele é de cutucar aí muita gente, viu? Estamos aqui com a maravilhosa Mariane Rocha, mais conhecida por Mari. Ela que é pedagoga, escritora, membro da AVL. Para você que não sabe o que é AVL, é Academia Valparaísense de Letras. E ela ocupa a cadeira de número 11, que representa Vinícius de Moraes. E vamos deixar a nossa convidada explorar sobre o tema e ela vai falar um pouquinho sobre si. Mari, seja muito bem-vinda. É uma honra tê-la aqui conosco no podcast Vozes do Cotidiano e fique à vontade para falar sobre essa pessoa maravilhosa que é você. Ai, gente, lisonjeada. Muito obrigada primeiro pelo convite, né? Quando vocês fizeram o convite, fiquei extremamente feliz, até mesmo porque falar sobre as vozes do cotidiano e falar sobre as vozes do cotidiano da mulher é algo que a gente precisa bater com mais ênfase nessa tecla e a gente precisa principalmente trazer para a realidade do nosso município, principalmente nós que somos a educação. Bom, então, como ela já me apresentou, meu nome é Mariane, eu tenho a pele branca, os meus cabelos são médios, castanho, eu uso um óculos com um tom terroso, eu estou com um vestido preto, inclusive eu vim com a Mona Lisa Rebelde, porque a gente tem que representar bem a arte. Eu estou de tênis e é isso, um batom vermelho e muito feliz de estar aqui. Mari, conte-nos um pouco a sua trajetória no mundo da arte. O que a motivou seguir essa carreira? Como você também se descobriu escritora? Olha, a questão da arte, ela sempre esteve muito presente na minha vida, mas não de uma forma direcionada, né? Então eu sempre fui bastante comunicativa, fazia parte de uma instituição religiosa e sempre estava envolvida com a arte, seja o teatro, a dança. Escrita não, já usei escrever música, mas não deu muito certo, não achei que foi muito legal, e aí eu falei, não, talvez isso não seja para mim. E realmente, como escritora, eu cogitei, acredito que lá pelos meus 11 anos, né, já tem um tempinho, e eu realmente não me via como escritora. Então, assim, com o passar do tempo, com 10 anos, quando eu tinha 10 anos, a minha mãe, ela era cabeleireira, né, de uma companhia de teatro, e eu recebi a oportunidade de fazer teatro. Porém, né, como uma mãe solo, como uma mãe que não tinha condições de me levar até as aulas, né, porque era muito distante, a gente teríamos muitos gastos, eu não consegui fazer essa aula de teatro. E aí, os anos foram se passando, e aí eu fui me envolvendo. Até quando eu entrei na educação, eu me descobri como contadora de história. Aí eu descobri que eu sabia contar a história de uma forma muito envolvente, mágica e que era muito surreal.
E as pessoas falavam, Mari, você tem um dom? E eu comecei a investir nisso de forma voluntária. Eu nunca fiz nenhum trabalho que fosse pago, remunerado, porque realmente eu gosto dessa história de estarmos trocando os nossos conhecimentos e também colaborando com o progresso das pessoas. E aí foi quando eu me descobri contadora de história. Posteriormente, tem um ano mais ou menos, eu recebi o convite de um amigo, Docimar, nosso amigo, também da AVL, e havia aberto, né, um edital. E aí eu disse assim, escritora? Não, você tá doido? Eu amo contar história, mas eu escrever a minha história, a história que eu vou criar para contar, não. Aí você tá vendo demais. Mari, você vai. Eu falei, eu vou, mas não sei não vai dar bom não. E aí, com base numa experiência de uma turminha que me marcou muito no ano passado, uma turma de 3 anos, eu escrevi o meu primeiro livro, que o nome é Janela às Muitas Possibilidades. E era o histórico daqueles alunos. E eu descobri que o escrever, para mim, era extremamente terapêutico. Hoje, a minha poesia é intimista. Eu amo escrever sobre mim. Então, tanto que nós temos um site da AVL e lá a gente sempre escreve, né, textos. E sempre eu estou escrevendo dos meus momentos. E aí a gente entra para essa questão porque eu consigo ser livre enquanto mulher que sofre algumas questões, por exemplo, em relação a peso, em relação a não estar no estereótipo padrão que a sociedade exige, né? Que por trás a gente sabe que tem homens que enfatizam essa questão, por isso que é tão forte. Eu consigo me expressar livremente, consigo brincar. As pessoas falam que eu danço com as palavras, que eu consigo fazer um jogo com as palavras e eu consigo colocar tudo o que eu sinto, independentemente se são coisas boas ou se são coisas ruins. Isso eu vejo um ponto de liberdade. A arte, para mim, é libertadora. Na verdade, você acaba colocando ali a sua essência, né? Sim. Porque se você fala de si e não há um julgamento, então você consegue ser você através dos escritos e levar para o mundo, porque a AVL agora ela está estourando aí, graças à nossa tecnologia. Então, muitas pessoas do mundo inteiro podem acessar a AVL e vai descobrir lá escritores belíssimos. Ali só tem histórias assim incríveis. E vocês vão conhecer a história, o lado revelador da Mari, que aí vocês vão acompanhar lá os mistérios que tem na vida dela, as partes boas e ruins, assim como ela comentou agora, mas vale a pena você ir lá, pesquisar. A gente sabe que a tecnologia, né, a questão hoje que as pessoas têm acesso com facilidade, muitas pessoas se prendem ali assistindo, de repente, só... A gente coloca até textos ou vídeos que escandalizam a vida de alguém, tudo. Mas se você tirar um tempinho aí para ler, fazer uma leitura positiva, vai lá no site da AVL e pesquise todos os autores ali, os escritores, mas dê ênfase também na nossa entrevistada de hoje, porque ela tem muito a contribuir. Principalmente para você, mulher, porque o nosso objetivo aqui é justamente fortalecer as mulheres, porque muitas dessas mulheres têm a sua voz calada, silenciada pela sociedade. E já que a gente está aqui hoje falando sobre a questão cultural, que é imposta pelo patriarcal, então a Mari vai dar aqui um show, viu, de ideias para que você, mulher, se liberte das amarras, dos padrões que a sociedade impõe e que te deixam para baixo. Então seja você mesma, seja a essência, brilhe, a sua luz, ela vai longe. Então vamos acompanhar aqui o nosso bate-papo com a belíssima Mari. Mari, quais são os principais desafios que você enfrentou como mulher em um campo cultural historicamente dominado por homens? Ou a concepção já mudou? Olha, a gente pode dizer, eu até trouxe uma frase, se me permite. Eu estava fazendo algumas pesquisas, né? E Michael Art, ele fala assim:
A linguagem da história e da crítica da arte nem sequer reconhecia as mulheres para que pudesse negá-las. Eu achei assim, extremamente forte, porque ele não reconhecia. E se eu não reconheço a mulher, ou qualquer coisa, né, específica, eu não posso negar algo que eu não reconheço a existência. Então, hoje, se nós, em pleno século XXI, sofremos sim com preconceitos altíssimos, querem nos calar, querem que nós estejamos ali não fazendo papéis ousados, papéis que, por exemplo, mostram a sensualidade do corpo da mulher, que impactam diante daquilo que as pessoas fingem acreditar. Imagine lá há, sei lá, 10, 15 séculos. Imagine então. Então hoje eu digo para você que não mudou, mas que nós progredimos significativamente. Inclusive, eu acredito, né, as pessoas que não têm muito envolvimento com a arte, elas podem nem saber dessa informação. Mas, no início, os próprios homens, eles queriam fazer os papéis nas peças, né, na arte em si, como o papel de mulheres. Justamente porque eles não queriam as mulheres. E se tivesse uma mulher, ela teria que fazer o papel básico dela, que é o quê? Lavar, passar, cozinhar e ser a bela, recatada e do lar. E silenciosa. E silenciosa. Isso, o ponto, né, mais crucial na história da mulher envolvendo a arte. E aí, então, a gente se questiona. Nós já passamos, eu estou fazendo curso de teatro hoje, né? Sou aluna do curso de teatro e sei que sim, há o silenciamento velado. As pessoas hoje, elas têm uma certa cautela para poder expressar os seus preconceitos, mas os preconceitos estão sim presentes e de forma velada. Né? Então, nós mulheres precisamos sim engajar na causa e conquistar os nossos espaços, porque nós temos direito de estar aonde nós quisermos. E aí, voltando para a parte da escrita, eu digo que eu já fui muitas vezes, até mesmo antes de entrar na AVL, me descobrir como escritora, nas minhas redes sociais, eu sempre dizia assim, por que eu vou ser mais uma aqui que mostra só o lado bom? Porque eu me sinto mal quando eu vejo uma mulher, eu olho uma vida perfeita e eu digo assim, nossa, será que só eu passo por tudo isso? Será que só eu enfrento problemas com questão de peso, com uma questão de um cabelo, a questão de um óculos, a questão disso, a questão daquilo? Não. E aí, quando eu me coloquei na internet, nas redes sociais, eu falei que eu queria mostrar o meu lado real. E ali eu escrevi meu lado real. Se eu acordasse bem, eu acordava bem. Eu falaria que estava bem. Se eu não acordasse legal, eu falaria também. Só que eu vi, não só de homens também, mas eu via de mulheres. Não mostra, não pode dar munição para o inimigo. Gente, que inimigo? Que inimigo? Porque eu não posso mostrar quem eu sou, como eu estou. Então querem me calar, porque eu não posso ser quem eu sou. Então eu tenho que fingir uma vida aqui, na arte, na rede social, e aí eu não posso viver mais quem eu sou. E as pessoas se perdem, e se perdem feio. E para se resgatar é mais complicado. E a gente percebe assim, que o uso constante das máscaras e essa questão de você realmente se omitir, de colocar só o que é belo, o que as pessoas consideram belo dentro do padrão que foi determinado aí pelas mídias, a gente percebe que muitas pessoas perdem realmente a sua essência e até se perdem de si. E a dificuldade para se encontrar posteriormente, ela às vezes tem um custo muito alto, né? Então, seja você, se você não está bem, tá tudo bem também. Nem todo dia nós conseguimos ver o sol da forma que ele é realmente, da forma que ele irradia, porque às vezes nós temos os nossos dias tenebrosos, os nossos dias mais obscuros, e tá tudo bem também. A gente não precisa carregar o mundo nas nossas costas, mas a gente só precisa ser a gente mesmo. E é bem interessante isso, né, Mari? Então vamos lá. Como é que você
percebe a influência das normas patriarcais na criação e na exposição da arte feita por mulheres? Primeiro tem as limitações. Eu vejo a arte, de forma geral, seja ela feita por qual gênero que for, a arte ela vai vir como uma crítica social. A arte, ela inclusive, a arte por si só, ela já... as pessoas que não têm interesse de que a massa conheça a verdade, tenha acesso à verdade, elas querem calar a arte. Porque a arte é muito mais fácil. Quer ver um exemplo básico? Você que estuda para concurso, né? A gente aprende o quê? Músicas. Você pega na escola, às vezes, né? Vários professores utilizam-se de música. Quando você tem uma música... Quando o professor cria lá uma fórmula e ele tem uma fórmula, ele cria uma música, o conhecimento ele é adquirido de forma mais fácil. Sim. Né? Quando eu tenho uma história e vou ensinar algo específico, ele é adquirido de forma mais fácil. Então, a arte, ela proporciona essa liberdade. O conhecimento transforma e a arte liberta. Eu sempre bato nessa tecla de dizer que a arte liberta. Então, ela vai te libertar. Então, vamos lá. Por que eu quero libertar? Vamos focar na mulher. Por que eu quero libertar mulheres? Por que eu quero deixar que mulheres sejam livres? Por que eu quero deixar que elas se expressem, que elas ganhem seus espaços? E eu não digo, talvez você aí do outro lado esteja falando assim, mais uma feminista. Mais uma feminista que vai vir com papinhos. Não, eu não estou falando de extremismo. Porque eu acho o extremismo ruim também. Aquilo que vem fora do equilíbrio é ruim. E todos os movimentos têm seus pontos negativos. Não há um movimento perfeito. Mas a gente tem que se apegar aos pontos negativos, aos pontos positivos. E nisso a gente vê o quê? Que eles precisam calar a arte, eles não podem deixar as mulheres, porque mulheres se expressarem através da arte, por quê? Porque a mulher, melhor do que ninguém, vai retratar a sua realidade. O homem não vai conseguir retratar a realidade de uma mulher nunca. O homem num papel de uma mulher, ele nunca vai conseguir retratar. E ali também, quando eu permito a mulher estar na arte, eu permito que a mulher, ela meio que contagie outras mulheres, faça outras mulheres despertarem, façam outras mulheres, né, acordarem para algumas coisas e se questionarem. Por que que eu tenho que ficar aqui? Por que que eu não posso fazer isso ou fazer aquilo? Então a arte, ela é um ponto muito positivo para reacender aquilo que às vezes foi apagado ou então acender aquilo que nunca foi aceso. Muito bem, então vamos que vamos. Mulheres, a arte, ela é libertadora. Então não tenha medo de se envolver com a arte e na arte, porque a sua essência vai simplesmente florir. Então permita-se ser você. Vai atrás da Mari e pegue ideias de como você pode adentrar a arte e se libertar das suas amarras, daquilo que te prende, daquilo que te silencia. Mari, você vê alguma diferença na forma como o trabalho de artistas mulheres é recebido e valorizado em comparação ao trabalho dos artistas homens? Tem. É triste, né? Assim, eu acho triste. Porque, às vezes, quando uma mulher vai colocar alguma ideia, quando ela traz alguma ideia, e dependendo do grupo que você está, se não for um grupo aberto, com uma mente aberta, que aceita que sim, a mulher pode trazer ideias melhores. E não necessariamente só a mulher, mas eu digo o ser humano em si, cada um pode trazer um start de algo que vai ser abordado. Só que quando é a mulher, eles vão tentar inferiorizar, eles vão tentar dificultar, eles vão de alguma forma, e principalmente quando se fala de mulher, mostrando o lugar que a mulher pode chegar. O lugar que é imposto e o lugar que ela pode chegar. Então, a gente vê o quê?
que há sim essa negativa, há sim essa rejeição, né? Mas nós, enquanto mulheres, se decidimos estar, independentemente do lugar, às vezes você nem é da pegada artística, mas independentemente do lugar, no seu caso, você está na política, então, independentemente do lugar, se eu acredito naquilo, eu preciso ir. Só que o ir, é que é isso aqui, ó. Arregaçar a manga, segurar bem os seus óculos, amarrar bem o cabelo aqui e meter as caras. Porque realmente não é fácil. E a aceitação, quando vem de uma mulher, estando em um grupo de homens também, que às vezes os homens dominam mais, a dificuldade é maior. A gente sabe disso. Como é que as mulheres podem apoiar umas às outras na superação das barreiras e na promoção de uma maior inclusão no mundo da arte? Olha, quando a gente fala sobre apoiar, a gente fala primeiro de parar de concorrer. A gente precisa parar de concorrer. A gente não está aqui concorrendo. A gente está aqui para poder se ajudar. Então, eu preciso primeiro, no meu lugar de mulher, eu tenho que entender. Eu não estou aqui para competir com a Nelma. Nós estamos aqui, por exemplo, no teatro, eu não estou aqui para ver quem vai ser a melhor. Nós estamos aqui gravando, né, fazendo esse podcast, gravando esse podcast. Eu não estou aqui para tipo assim, vamos ver quem fala melhor. Eu falo melhor que a Nelma. Não, eu falo melhor que a Mari. Aí, né, suponhamos que tenha um cinegrafista mulher do outro lado. Eu faço melhor. Então, não é sobre quem faz melhor. É sobre quem se une mais para que todos possam chegar no objetivo. Então, o primeiro passo é união. A gente precisa entender que não é uma competição. Uhum. Depois de entendermos que não é uma competição, a gente precisa entender que o outro lado, o patriarcado, ele está lutando para que nós não tenhamos essa união. E ele, automaticamente, ele vai sim criar estratégias de competição. É onde a gente vê mulheres que precisam competir, mostrar que são boas, que são as melhores, sendo que não é bem assim. Elas precisam apenas se unir força para poder alcançar aquilo que objetivo. Então, os dois primeiros, assim, na minha opinião, no meu ponto de vista, os dois principais pontos são esses. E aí, então, porque eu entendo isso, que quando a gente não compete e entende que nós estamos juntas por um objetivo, automaticamente a gente vai se unir. Então, nós vamos trabalhar juntas, porque estamos um grupo. Não é todo mundo é bom em tudo. Cada um é bom em alguma coisa. E é esse bom em alguma coisa que unido vai dar certo lá no final. Por isso que os homens, né, a gente percebe assim que eles têm um certo medo de quando as mulheres se reúnem. Mulheres unidas em prol de uma causa, de um mesmo objetivo. Mulheres têm uma força fora do normal. Mulheres são guerreiras, mulheres que se apoiam, que estão ali sendo base para as outras, que realmente não enxergam com uma forma competitiva, mas sim de se ajudar, o mundo se torna muito melhor. Então, mulheres, deem as mãos umas às outras, apoiem-se nas mesmas causas, não deixe a sua voz ser silenciada. O mundo já silenciou muito as nossas causas e a nossa voz. Então, a gente precisa realmente mostrar para que viemos a este mundo. E o lugar da mulher é aonde ela quiser. Mari, há algum exemplo de como você ou outras mulheres têm desafiado e transformado o cenário patriarcal na arte? Olha, eu vou falar de mim, mas eu trouxe até algumas obras aqui. Primeiro da Drineres, que é, né, uma mulher, que é presidente da Academia de Letras aqui de Valparaíso, e também trouxe uma obra da Débora, que é uma das integrantes, né, da AVL, membro da AVL. E eu digo que quando uma mulher, por exemplo, ela expressa, igual nesse livro da Adri, que ela expressa a dor dela, a dor do luto,
que ela diz o que ela sente, o que ela passou, o que ela pensa, quais são as perspectivas dela para o futuro, para vencer essa questão. E ela se coloca como uma mulher que estava livre para se relacionar com uma outra mulher. Ela é uma forma de ir contra o patriarcado. Eu vejo também, por exemplo, quando as mulheres elas expressam e defendem suas causas. A gente tem outras escritoras na ABL, por exemplo, a Madeline, que escreve sobre a causa animal. Então a gente está ali vendo mulheres que defendem causas e que estão sim lutando não só por suas famílias, que é o tão idealizado modelo para que a mulher, né, siga, mas ela também está ali lutando por causas sociais. Porque é isso que a gente precisa entender. As mulheres, é como você disse, elas estão e podem ficar aonde quiserem, elas podem chegar onde elas querem, elas podem fazer o que querem também. Só que eu não preciso limitar a mulher aos espaços específicos que só dizem respeito à mulher. Não. Eu tenho que permitir que as mulheres adentrem as questões sociais também, que elas possam participar da política, sim, que elas tenham força na política, que elas tenham força na educação, que elas tenham força na cultura, que elas tenham força aonde quer que seja. Só que a gente precisa incentivar. E o incentivo é isso, é você acreditar, é você falar, é você se mostrar e defender realmente aquilo que você acredita. Exatamente, né? Sempre acreditar e defender. O que você acha que pode ser feito para criar um ambiente mais igualitário e inclusivo nas artes e na cultura? Olha, eu vejo que a acessibilidade dos projetos, a descentralização é a palavra, né? A gente vê que há uma centralização muito grande do poder, dos recursos financeiros, de outros recursos, especificamente, sim, na mão de homens. Eu começo a conhecer melhor, como eu entrei recentemente na AVL e trabalho há pouco tempo no município, moro há pouco tempo aí também. Então eu começo a adentrar a arte do município e eu vejo um grupo de 80%, 90% sendo dominado por homens. E a defesa deles é por causas que eles acreditam, por causas que eles defendem. E aí sim, a gente ouve sim nos bastidores, cala a boca, lugar de mulher é fogão, quer pilotar, vai pilotar fogão, vai pra pia. A gente ouve. E aí o que me deixa assim mais chateada é que eu penso o seguinte, nós somos a arte libertadora. E a gente tem o patriarcado dominando aqui. A gente consegue ver esse grupo dominando e querendo nos calar. E aí você pensa assim, é descentralizar o poder. A gente precisa descentralizar o poder, a gente precisa entender que, sim, o nosso lado enquanto mulher, a gente precisa também colocar as caras, dar a cara para bater. Eu acredito nisso aqui, então eu vou sim, eu vou lutar por isso aqui, eu vou fazer com que grupos de mulheres, eles motivem esses grupos. Mas, na minha opinião, o ponto principal é a descentralização. Mas para descentralizar, eu preciso ter um grupo forte que acredite naquilo. Então eu preciso acreditar no que eu faço. Se eu sou uma artesã, eu preciso acreditar no que eu faço. Se eu sou uma atriz, eu preciso acreditar no que eu faço. Para eu poder defender. É a questão do pertencimento. Se eu pertenço à arte, eu vou acreditar nela. E se eu acredito, eu vou lutar por ela. E se eu luto, eu descentralizo. Mari, teve alguém que te inspirou? Alguém que te inspira a você, o seu despertar pela arte, porque lá com seus 11 anos você teve uma oportunidade, mas devido à sua mãe ser mãe solo, não pôde te levar, te acompanhar. Então, naquele período você perdeu aquela oportunidade X, mas que depois voltou à tona e você começou e agora não para mais e ninguém te freia, não tem mais como segurar a Mari, porque agora ela é ela,
é ela consigo mesmo e ela mostrando quem é ela para o mundo. Mas tem alguém que te inspira, tem assim uma fonte realmente de inspiração que fala assim, nossa, é isso, eu vou, não vou parar. Olha, eu posso dizer para você que alguns momentos da minha vida eu tenho sim papéis de mulheres que me inspiram a ir e acreditar no meu sonho. É, eu tenho a figura da minha mãe que sempre disse assim para mim: vá, não dependa de ninguém, vá, voa. Pena que em algum momento da vida, quando eu voei, ela achou que eu voei demais, né? Eu falei, peraí, não vou mais não. Aí já era. Aí mandou a Mari voar, a Mari vai voar e vai para longe. E, por exemplo, nessa época, era uma mulher, a dona da companhia. Eu achava ela uma mulher muito forte. O nome dela era Ingrid até. Eu achava ela uma mulher muito forte. Eu via força naquela mulher de levar ali uma companhia que era até uma quantidade expressiva, tinham-se muitos homens, e eu sempre achei muito interessante quando eu vejo mulheres que estão no poder e conseguem levar um grupo misto, às vezes até com mais homens, e ela consegue conduzir aquele grupo. Ela consegue mostrar o valor dela, e ela consegue mostrar que ela consegue, e acaba não recebendo de forma impositiva o respeito, mas ela conquista aquele respeito. Então a Ingrid também. Eu tenho pessoas que eu conheci na trajetória da educação. Né? Você é uma pessoa. Uau! Você é uma pessoa. Nossa. Né? Depois que eu conheci a senhora Cláudia Bandeira também, é uma pessoa que a gente até brinca muito, né? Você conhece a Cláudia Bandeira? Deixa eu ouvir falar. Já ouviu falar, né? Então, é uma pessoa que diz que a gente não pode se calar, a gente não pode se calar para o sistema, a gente tem que falar mesmo. E isso é inspirador. Eu tenho várias amigas que eu conheci na educação. Se eu vou listar nomes aqui, né? Eu vou passar a tarde inteira falando de muitas. Tem muitas. E eu não quero pecar de esquecer de alguém. Mas eu conheço mulheres muito fortes que conduzem instituições, escolas, empresas, e que vão e que estão na arte. A própria diretora, a própria presidente da Academia de Letras é uma mulher inspiradora, porque é uma mulher que luta, que lutou para que a AVL se estabelecesse no município, que a AVL conquistasse espaços nacionais, inclusive. Né? Hoje mesmo a gente tem artistas que estão expondo suas obras no cenário internacional. Então, você entende é uma mulher que acreditou no seu sonho e que hoje permite que mais outras pessoas também possam acreditar nos seus sonhos e espalhem a essência. Então, tem muitas pessoas, assim, muitas mulheres que me inspiram, que me inspiraram, e eu sei que eu vou encontrar outras pessoas, e eu também fico feliz quando eu ouço, Mari, você é um exemplo para mim, tipo, um exemplo de que a gente tem que ir mesmo, que a gente tem que meter as caras mesmo. Eu fico feliz, porque se alguém me inspirou e eu posso inspirar alguém, então a gente vai continuar nessa cadeia de inspirações e daqui a pouco o nosso exército ele vai estar maior e conquistando... E mais forte, né? Justamente, e conquistando mais espaços. Você fala muito sobre a questão da educação aqui em Valparaíso de Goiás e com relação à questão da escrita, como promover um ambiente para as crianças, né, para os alunos da rede municipal, para que eles venham a se tornar escritores, pequenos escritores, e posteriormente que eles se tornem os grandes escritores, fazendo até parte, quem sabe da AVL, né, lá na frente. Mas assim, de que forma a educação pode impulsionar isso dentro das escolas? Olha, primeiramente é permitir que as crianças tenham acesso aos livros. Ah, mas a criança tem 1 ano, ela sabe ler. Não sabe. Não sabe ler da forma que nós acreditamos, a única forma de leitura. Mas todas as crianças, elas sabem ler. Então, é proporcionar esses momentos. E de forma contínua, não é uma vez no ano, não é no dia do livro, aí você põe o menino para ler o livro, não. É de forma contínua, toda semana, todos os dias, você proporcionar esses momentos de interação com a leitura.
Posteriormente, se o menino lê, se a criança lê, o estudante lê, independentemente da idade, permita que ele escreva, verbalize aquilo, seja pela escrita convencional, seja pelo desenho, seja pela arte, seja por uma apresentação, seja por uma encenação, seja por uma música. Permita que esse estudante, independentemente da idade, ele expresse, não cale. Eu penso que para um ser humano ele ter coragem de encarar a arte, ele precisa não ser calado. Então, quando ele verbalizar, colocar ali os seus sentimentos, através da arte, através daquele ponto, ele precisa ser recebido. E, claro, o adulto precisa dar esse direcionamento. Mas na educação é o acesso à literatura. Mari, desculpa só te cortando assim, quando você fala sobre não calar aquela criança ou aquele pequeno leitor, a forma que ele vai se expressar, o professor tem um papel fundamental nisso. E o professor de hoje, né, século XXI, ano 2024, precisa ter em sua mente que a educação ela evoluiu, que ela mudou. Talvez 1 mais 1 permaneça ali dentro da matemática sendo o numeral 2, mas, ou para muitos, 1 e 1 seria o 11, mas que o professor precisa também quebrar dentro de si essa barreira, que é deixar o aluno realmente usar a sua criatividade. Não calar aquela voz, não silenciar, porque de repente você conta uma história e pede para que a criança reproduza da forma que ela enxerga, e aí quando a criança reproduz você diz que está errado, mas se você pediu para ela reproduzir da forma que ela percebeu, você não tem que dizer que está errado. Se ela está lhe dando a opinião dela, então é aí que às vezes muitos são calados, silenciados, porque ficam com medo, porque tem aqueles ainda que enxergam o professor como uma autoridade. Então, é preciso entender que a autoridade é diferente de autoritarismo. Então, a gente precisa desmistificar isso e o professor entender que o papel dele é deixar essa criança, esse aluno produzir de forma livre, para que a gente tenha lá na frente pessoas que gritem, que lutem pela sociedade, por uma sociedade mais igualitária, por uma sociedade melhor. E como você vê, a gente está falando da parte escrita, mas querendo ou não entra a parte cultural, dos outros movimentos. Como é que a gente poderia estar implantando isso dentro das escolas? Eu falo das escolas públicas porque são recursos diferentes de uma escola particular, são materiais que têm poucos, na verdade, né? A gente lida assim, por eu trabalhar em escola pública, eu falo assim, que são recursos diferentes, mas de que forma que a gente poderia estar adotando ali, desde os pequenininhos ali do berçário, né, do infantil, do maternal, como é que a gente pode desenvolver a arte com essas crianças para que elas despertem e que elas consigam realmente expressar o que elas sentem? Primeiro que a própria BNCC, né, se a gente se apropriar dela, ela já traz esse movimento, tanto de autoconhecimento, quanto de questões artísticas. Ela já traz. Então, ali você já sabe como lidar com uma criança de 0 anos, de 1, de 2, de 3, de 4, né, sei, de 17 lá, no ensino médio. Então, assim, o que pode ser feito? Primeiro, tem que ser um trabalho de autoconhecimento. Não tem como eu querer ensinar o meu aluno ou eu querer colocar o meu aluno num caminho que nem eu acredito. Porque o professor, ele vai ensinar na sala, ele vai trazer essa troca, ele vai proporcionar essa troca diante daquilo que ele acredita. Então, se ele não acredita que o autoconhecimento é importante, ele não vai ensinar autoconhecimento para a criança dele. Se ele não acredita que a arte ela é importante para o desenvolvimento daquela criança, ele não vai ensinar isso para a criança. Então, o primeiro ponto tem que ser o professor. Então, há essa necessidade de mudança de mente e de entender que a educação é movimento.
É educação em movimento. A educação não para, nunca parou. Eu não sei por que a nossa classe entendeu que parou em algum momento. Em algum século, ficou parado ali e está parado lá até hoje. Tem gente que já está 20 séculos na frente, tem gente que está, né, lá no século I. Bem isso. E aí, o que a gente percebe? A gente consegue perceber que as pessoas, elas precisam se autoconhecer e ensinar essas crianças. Elas precisam deixar as crianças verbalizar o que elas sentem. Se o meu aluno, ele chegar para mim e dizer, Tia Mari, 1 mais 1 é 5. Não, 1 mais 1 não é 5. Vamos lá. Eu acredito que 1 mais 1 é 2. Mas me explica na sua cabeça por que 1 mais 1 está dando 5. E é permitir. E ali, aqui no nosso diálogo, a gente construir uma resposta. Talvez ele mude, talvez ele me convença que ele está certo. Mas eu tive uma troca e nós construímos uma resposta. Não há imposição. Não, 1 mais 1 é 2. Não, vermelho é vermelho isso aqui. Não, mas eu estou vendo um azul. Não, mas eu acho que o meu sol é desenho. Desenho é um exemplo muito prático. A criança quer pintar o sol de verde. Tá, dentro da nossa realidade, o sol não é verde. Mas a minha criança quer pintar o sol de verde. E aí? Eu deixo ou não deixo ela pintar o sol de verde? Se eu não deixar essa criança pintar o sol de verde hoje, amanhã ela aceita eleger qualquer pessoa. O que der a primeira carrada de tijolo para ela, ela vai aceitar. É por isso que a importância do autoconhecimento, né? De você realmente poder se expressar e não deixar a sua voz ser silenciada, ser calada. E quando você fala sobre a questão do papel do professor, né, nessa dinâmica aí, quantos professores que silenciam a voz daquela criança, daquele aluno, daquela aluna, porque também teve a sua voz silenciada lá na sua infância, na sua formação inicial ou dentro de casa mesmo, não somente na escola, né? Então, realmente, a importância do autoconhecimento e de você acreditar naquilo que você está ensinando, naquilo que você se propõe realmente a passar para aquela criança. Porque a criança hoje, com o avanço tecnológico, ela chega com uma bagagem ali, com tanta informação, que às vezes nós que temos que planejar a aula, não temos tanto acesso ao que ela já vem, de bagagem ali, de conhecimento. Então hoje, realmente, tudo mudou e a gente precisa ter essa troca de experiência ali com essa criança, que tem muito a nos ensinar e precisa estar aberto a isso, né? Então, professores, vamos abrir a nossa mente, o nosso coração e vamos enxergar que a educação realmente, ela hoje está mais diferenciada ainda e que a gente precisa se atualizar diariamente, porque senão a gente fica lá na pré-história e a gente precisa avançar cada vez mais por um mundo melhor, um mundo mais igualitário, e é através da educação que a gente vai conseguir realmente dar uma vida mais digna, um mundo muito melhor para todos, né? Para todos os cidadãos que por aqui estão, que não vivam por viver, que realmente tenham sentido. E a educação, ela é transformadora. Ela realmente, ela toca as vidas ali e faz com que você chegue aonde você quiser. É através da educação. E eu acredito nisso. Mari, para poder ingressar na AVL, o que pode ser feito, o que esse escritor que acredita em si, que já tem um potencial ali, quais são os caminhos que ele tem que percorrer, aonde fica a sede da AVL, a quem que se procura lá, por favor. Bom, para ingressar na AVL, hoje é por meio de um edital. Então, sempre é lançado um edital, tem o site da AVL, vocês podem estar, né, se inteirando lá, né? Sempre é lançado. Tem também o Instagram da AVL. E nesses canais sempre é divulgado, sempre são divulgadas as ações da AVL, que inclusive tem várias ações, né? Que nós, escritores, a gente proporciona.
tem os eventos que a gente participa, tem o movimento que a gente faz na Educação de Valparaíso, porque nós temos uma aliança, né, com a Educação de Valparaíso. A maioria dos escritores, eu acredito que a maioria são professores, são da Educação de Valparaíso, então nós temos aí um movimento forte. E aí o que acontece? Tem esse edital. Nesse edital, né, tem todos os processos, tudo muito às claras, né? É necessário que se tenha uma obra já, não necessariamente física, mas pode ser uma obra virtual, né, um e-book, enfim. E aí tem todos esses trâmites. Em breve vai ser lançado o edital desse ano, né? E você que tem interesse, você que é artista, já é escritor e deseja integrar, porque é o que a gente fala, nós seremos imortais. Um dia alguém vai, hoje me leem, mas um dia alguém vai me representar. Assim como eu represento o meu maravilhoso Vinícius, né? A gente vê assim, a gente até brinca, todos os escritores dizem que passaram por um encontro de almas. E por alguma razão eu tinha escolhido uma outra e não deu certo. E quando eu vi Vinícius, e aí eu falei, é Vinícius. É Vinícius que eu quero. E quando eu fui a fundo na vida de Vinícius de Moraes, pelo amor de Deus. Era muito isso. Então, assim, a gente precisa... São esses os trâmites. Vocês podem nos acompanhar pelas nossas redes sociais, tanto site, Instagram, né, os nossos canais de comunicação. A nossa sede funciona hoje na Secretaria de Cultura, aqui na Itapá, né? Não sei exatamente o endereço. Mas lá tem uma secretária, que é a Carol, ela vai estar lá recebendo vocês, né? Então, na Secretaria de Cultura. E tem os nossos meios também comunicativos nas nossas redes sociais. Mari, eu quero te agradecer pela sua participação, pela sua contribuição aqui hoje, para quem está nos acompanhando, nos assistindo. Então, assim, só gratidão mesmo por você abrilhantar o nosso podcast de hoje e que você deixe uma mensagem para quem quer ingressar no mundo da arte. Nelma, eu que agradeço. Eu fiquei extremamente lisonjeada quando vocês me convidaram. Eu gosto muito de estar falando sobre aquilo que eu acredito. Então, tanto que se fosse um tema que eu não acredito, enfim, eu não aceitaria. Isso aqui é algo que eu acredito, a arte é algo que eu acredito. Eu digo que a arte vai ser sim libertadora. Então, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é que a arte, ela é libertadora. Ela é essencial na nossa vida, independentemente de qual grupo social que nós façamos parte, a arte, ela é essencial. Então, tenham a arte como algo libertador. E é isso aí, chegamos ao fim do nosso podcast Vozes do Cotidiano, conversas relevantes com Nelma Camelo. E eu deixo aqui o meu agradecimento a você que nos acompanhou até o finalzinho. E lembre-se, humanizar é preciso e receba aí o meu abraço forte de luz.